Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu vim conversar com vocês sobre as LCIs que tem disponíveis no nosso mercado financeiro e que estão pagando taxas de juros de até 103% do CDI com pagamento de juros mensais. Será que os juros mensais fazem sentido você receber, ao invés de levar o investimento até o vencimento e receber os juros ao final, receber os juros todos os meses de forma adiantada? Eu vou analisar, vou te mostrar como que esse tipo de investimento rende, para quem que ele serve e por quê. Então, para isso, assista esse vídeo até o fim. E para falar sobre essas duas LCIs que eu separei para vocês, hoje eu trouxe duas LCIs que pagam juros mensais e que, na minha visão, são interessantíssimas para um determinado objetivo, um determinado perfil de investidor. Só queria, antes de partir para a análise dessas LCIs, lembrar você de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like nesse vídeo. Então é isso, pessoal, vou colocar aqui na tela para você. A primeira LCI que eu queria trazer hoje, que é uma LCI com pagamento de juros mensais, que é a LCI IPCA mensal do Banco Inter. Perceba que essa LCI IPCA mensal, ela tem uma taxa de juros anual de inflação mais até 4,9%, de forma que dentro de um ano você vai receber a inflação acumulada do período, mais 4,9%, lembrando que a LCI são investimentos isentos de imposto de renda, e essa taxa anual, ela é o que? Ela é convertida em uma taxa mensal que vai então te adiantar todos os meses os juros desse investimento. Perceba que o investimento mínimo ele é super democrático, de R$50, vencimento em 2027 e a partir do momento em que você investir, então até o vencimento, você fará jus a um rendimento mensal que será o que? A inflação daquele mês, mais essa taxa anual de 4,9, que é convertida em uma taxa mensal. E é assim que esse tipo de investimento funciona. É uma aplicação, é um exemplo muito interessante de um bom investimento que paga juros mensais. Além dessa LCI, a gente tem outras 3 opções de LCIs com juros mensais, agora não mais atrelados à inflação, mas sim atrelados ao CDI, que são essas LCIs de renda mensal aqui disponíveis no Banco Bari. Lembrando que tanto o Banco Inter quanto o Banco Bari têm contas digitais gratuitas com essas opções muito interessantes de pagamento de renda mensal. E aqui no caso das LCIs do Bari, com vencimento em 2, 3 ou até 4 anos, elas não pagam mais a inflação mais uma taxa fixa, mas sim um percentual do CDI. Para quem não lembra, o CDI é uma taxa de juros que praticamente anda muito próxima à nossa taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic. Hoje, no momento em que eu gravo essa aula para você, a nossa taxa Selic está em 10,5% ao ano e o CDI está em 10,4% ao ano. E aí perceba que no caso da LCI de renda mensal, que tem vencimento em 2 anos e paga 101% CDI, ela vai te trazer o quê? Como rendimento 101% do acumulado do CDI ao longo do período em que seu dinheiro for ficar investido. E se você não sabe, vai saber a partir de agora que o CDI é uma taxa que, apesar da gente se referir a ela como uma taxa anual, o CDI é uma taxa apurada diariamente. Então perceba que o CDI, sobre o qual o seu dinheiro vai render, será o CDI acumulado de cada mês, e aí o banco vai fazer 101% do CDI acumulado de cada mês em que seu dinheiro for ficar aplicado e vai te pagar isso numa metodologia de juros mensais. E aí tanto essa LCI IPCA do Inter, quanto essa LCI renda mensal do Bari, apesar de uma render de forma atrelada ao IPCA e outra atrelada ao CDI, ambos vão te trazer retornos satisfatórios em renda fixa de uma forma previsível. Só que o que eu quero mostrar para vocês é que renda fixa que paga juros mensais não é para todo mundo. Isso porque existem 2 tipos de investidores no nosso mercado financeiro. Aquelas pessoas que investem seu dinheiro visando o quê? A uma multiplicação de patrimônio, a um aumento patrimonial no longo do tempo, e existem investidores que investem seu dinheiro para obter renda passiva mensal, semestral, periódica. Muitas vezes são pessoas que investiram, aplicaram seu dinheiro a vida toda e hoje querem então usufruir desses seus investimentos, muitas vezes para complementar a aposentadoria, para conseguir então atingir os seus objetivos. E para aquelas pessoas que não precisam de hoje do dinheiro, que estão naquela fase de multiplicação patrimonial, esse tipo de renda fixa com renda mensal, ela não faz muito sentido. Isso porque, se você ainda não percebeu, vai perceber a partir de agora, que quando há o adiantamento dos juros para o investidor todos os meses, ao invés dos juros ficarem investidos e serem entregues a você apenas no vencimento, quando há essa ótica, essa dinâmica de pagamento de juros mensais, você mina o efeito dos juros compostos. Para quem não sabe, os investimentos de renda fixa que têm o pagamento de juros apenas ao final, quando chega o vencimento, o dinheiro vai rendendo lá todos os meses, periodicamente, e os juros dos meses anteriores são utilizados como base de cálculo para cálculo dos juros futuros, de forma que quando você deixa para receber os juros apenas no vencimento, você submeterá o seu dinheiro ao quê? À lógica dos juros compostos. Por outro lado, quem recebe todos os meses os juros dos seus investimentos
né, vai sempre receber os juros o quê? Sob a lógica dos juros simples e não dos juros compostos. E isso ao longo do tempo, né, vai reduzindo o potencial de rentabilidade do seu dinheiro. Portanto, né, usufrua de investimentos que paguem uma renda mensal, uma renda trimestral, uma renda semestral, como até mesmo o Tesouro Direto, com juros semestrais, apenas se você precisar nesse exato momento, né, dessa complementação, dessa geração de renda passiva para você utilizar de alguma forma. Se o seu objetivo, por outro lado, é a multiplicação patrimonial de longo prazo, você não precisa desse dinheiro agora, não opte por esse tipo de investimento que te paga juros antes do vencimento. E só para você ter uma ideia, e isso não ficar no mundo das ideias, eu fiz aqui alguns cálculos para você ver as diferenças que existem entre investimentos, né, que pagam os juros mensais e rendem sob a lógica dos juros simples e aqueles que pagam apenas juros no vencimento e rendem sob a lógica dos juros compostos. Para isso, vem aqui comigo na tela do meu computador para mostrar para vocês as simulações que eu fiz. Olha só. E olha só, eu tô aqui então dentro de uma calculadora de juros simples, que vai mostrar pra gente ao final de um determinado período, né, o quanto um determinado montante de valor ele vai render se você for recebendo os juros de forma mensal, de forma que essa aplicação então vai render juros simples. E aqui eu fiz uma simulação de um valor inicial aplicado de R$5.000. Vamos imaginar que a gente esteja trabalhando com uma LCI que te paga juros mensais e que renda a taxa de 100% do CDI. Hoje o CDI está em 10,4%, então esse investimento vai render 10,4% ao ano, que foi a taxa que eu coloquei aqui na parte de taxa de juros. Eu fiz a simulação então para um valor que vai ficar aplicado aqui, por exemplo, pelo prazo de 2 anos. Eu vou deixar o link dessas calculadoras que eu estou utilizando aqui para você na descrição desse vídeo, para depois você, inclusive, caso queira, simular com outros valores e outros prazos de investimento. E aí perceba que R$5.000 submetidos a essa lógica dos juros simples, né, ao final de 2 anos, vão resultar em R$1.040 de juros, que no caso, se for uma LCI ou uma LCA, vai pagar esses valores, esses juros mensais para vocês pouco a pouco, mensalmente, de forma que ao final do período você terá, então, de juros, o rendimento de R$1.040. Agora imaginemos que você não vai usufruir de uma LCI com renda mensal, mas sim de um investimento de mesmas características, mas que vai te pagar os juros apenas no vencimento e que por isso estará submetido à lógica de juros compostos. Olha só a diferença de retorno. Eu estou agora numa calculadora de juros compostos e não mais de juros simples e fiz aqui uma mesma simulação com os mesmos parâmetros da calculadora anterior, que era a calculadora de juros simples. E olha só o que acontece, né? Que a gente tem o mesmo valor inicial de R$5.000 investido